Oi, oi, seja bem-vindo ao nosso canal, um canal de uma família que busca Deus. E hoje nós iremos fazer um resumão da lição da Escola Sabatina dos Jovens, que tem como tema sexualidade. Olha só, vamos estudar o trimestre todo sobre sexualidade. É um tema importante, né? E eu vou estar trazendo semanalmente o resumo da semana. Você vai poder acessar na sexta-feira, para que no sábado você possa comentar, possa participar, esteja totalmente inteirado do assunto, além do aprendizado, né? O aprendizado que nós iremos ter aqui sobre a palavra de Deus. Então, já se inscreve, já deixa o seu like. O título dessa semana é Contracultural. E eu dei uma pesquisadinha para saber o que é contracultural. E olha só a definição que eu encontrei. Então, contracultural é aquilo que está contra a cultura, contra os padrões predominantes ali na sociedade. E o nosso verso para memorizar, né? O verso para memorizar, vamos memorizar, minha gente. E o nosso verso, ele está lá em Romanos 12, 1 a 2. Nós vamos ler ele, mas antes vamos orar. Vamos pedir a presença de Deus aqui conosco. Pai queridinho que estás no céu, Senhor Jesus, nós iremos estudar a Tua Palavra. Te pedimos a unção do Santo Espírito para que venhamos compreendê-la e para que ela possa ser introduzida na nossa vida prática. Nos ajude, Pai, a podermos aprender de Ti e a seguir na Tua direção, os Teus caminhos, aonde o Senhor aponta. Esteja com cada um desses jovens, cada uma dessas pessoas que pararam aqui para ouvir a Tua Palavra, Senhor. Abençoe essa família, em nome de Jesus. Amém. Então vamos ler o verso da semana, Romanos 12, versículo 1 e 2. Portanto, queridos irmãos, eu apelo pelas misericórdias de Deus que vocês ofereçam seus corpos a Deus, que eles sejam um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Esta é a verdadeira adoração que vocês devem oferecer a Deus. Não imitem a conduta e os costumes deste mundo, mas seja cada um uma pessoa nova e diferente, mostrando uma sadia renovação em tudo quanto faz e pensa. E assim, vocês aprenderão de experiência própria a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. E a lição, ela está em torno exatamente do que está dizendo aqui, principalmente aqui no versículo 2, sobre conduta. Não imitem a conduta e os costumes desse mundo. Então nós vamos falar sobre conduta, sobre comportamento, tendências comportamentais. E a lição ela traz um novo termo chamado script. Você já deve ter ouvido falar sobre script por aí, né? Esse termo ele pode ser aplicado tanto em psicologia, né, para explicar o comportamento individual, ou em sociologia para explicar uma tendência social na cultura. Tá? Então, o script eles vão nos ensinar o que dizer, como pensar, quando agir, como se sentir. E aqui nós nos deparamos com vários scripts, né? Tem o script segundo o mundo, que ele diz assim tem que ser a sua sexualidade. Se você não agir assim, você não é normal. E temos o script segundo o que Deus fala, ao que Deus orienta. Apesar da palavra de Deus ser antiga, nós sabemos que ela apresenta como nós devemos nos comportar, como deve ser nossa conduta, inclusive a nossa conduta sexual. E nós iremos abordar várias tendências, vários scripts que existiu e existe no mundo durante o tempo. Um dos scripts que tem predominado aí há séculos é o chamado dualismo platônico, né? Que vem lá de Platão, de toda a escola de pensamento ligada a ele. E o que ele definiu? Ele definiu que o ser humano ele é composto por dois compartimentos, o corpo e o espírito, né? Segundo a ele, tudo que tem a ver com o corpo está associado a algo mal, à sexualidade, ao que é carnal, aos músculos, ao tecido, e que é algo mal. E o espírito, ele é associado à personalidade, à moral, à identidade pessoal. E o dualismo, ele conclui que tudo que é mal está no corpo e que tudo o que é bom está no espírito.
Portanto, nós devemos cultivar o espírito e deixar de lado o corpo. E juntamente com isso surge depois o cristianismo institucional. É uma filosofia grega em que ela aponta que a sexualidade ela é considerada algo oposto à verdadeira espiritualidade e que o sexo ele só deve ser utilizado para procriação, né, para gerar filhos. E nós temos um outro script que surge aí com o ateísmo e a biologia evolutiva, em que valorizam o corpo. Para eles não tem mais corpo e espírito, não, é só o corpo. E aí eles analisam ali os animais, como eles se relacionam, como eles procriam, e aí eles levam em consideração essa questão do comportamento animal, dizendo que nós devemos saciar os nossos hormônios, saciar a nossa vontade sexual, que não tem regras e que se deve aproveitar, né, todo esse processo de acasalamento e de transmitir os genes. Então vocês percebem que nós temos aqui dois scripts totalmente opostos, um que diz que a atividade sexual é um mal necessário e do outro lado nós temos ali o prazer desenfreado, né? Então, dois lados extremos, duas condutas extremas, dois scripts, são contrafações do inimigo para enganar as pessoas, para levar elas para longe daquilo do plano original de Deus. Existe apenas um lugar seguro, apenas um lugar em que nós devemos nos apoiar para descobrir as verdades, para fazer o que é correto, que é na palavra de Deus, o script de Deus, o que Deus orienta, como está lá em Romanos, nós lemos lá no início, a conduta, né? Nós iremos aprender por experiência própria qual é a vontade de Deus ao nós nos afastarmos do mundo, das más condutas, do comportamento, dos scripts do mundo. O interessante é que a gente está aqui falando sobre contracultura, tantas ideologias, tantos scripts que vão totalmente contrário à vontade de Deus. E nós, como cristãos, também podemos agir contra a cultura, né? Como seria essa questão de nós agirmos contra a cultura? Eu gostaria que você pensasse e refletisse sobre isso. E a lição ela traz essa questão. Afinal de contas, nós estamos aqui no mundo, nós andamos na contramão. De certa forma, com tantas ideologias, o nosso agir muitas vezes vai ser contracultural. E olha só que legal, Jesus ele foi um contracultural, né? Ele veio pra cá, ele agiu totalmente contrário ao que os cristãos daquela época agiam. Ele agiu com amor, né? Ele agiu contra injustiças, ele curou no sábado, ele fez muitos milagres, ele agia totalmente na contramão, mas com princípios e valores, ensinando aquilo que era correto, né? Jesus estava ali levando valores que as pessoas, muitas não conheciam, né? Ele tocou um homem leproso. Olha só quantas coisas Jesus fez contracultural. Ele falou com uma mulher que não era judeia, era samaritana, né? Jesus, o que mais, gente? Pensa aí, o que mais Jesus fez que foi totalmente contracultural? Ele passava noites orando, né? Ele falava com pessoas pecadoras. Jesus, né, colheu um fruto e comeu no dia de sábado. Jesus fez muitas coisas contracultural, mas para mostrar para aquelas pessoas como deveriam ser a conduta delas. E hoje nós temos toda a orientação na Bíblia de como deve ser a nossa conduta, né? Que muitas vezes vai ser totalmente contracultural ao que o mundo hoje tem vivido. E um dos scripts que Jesus ele veio ensinar pra gente foi o script do amor. Ele quer ensinar a mim e a você a amar o próximo, a termos uma boa conduta. É o que o verso da semana está falando, Romanos 12, 1-2. A nossa conduta, uma conduta de amor. Uma conduta que leve o que é bom. Vamos ler de novo o verso da semana? Pra gente finalizar aqui esse resumo. Porque senão daqui a pouco não vai ser um resumo, né? E só o verso da semana, da lição da semana, já diz tudo. Quando fala assim, entrega o seu corpo a Deus. Se eu entrego o meu corpo a Deus, eu estou entregando a Deus, né? Eu não vou fazer muitas coisas sexualmente erradas, porque meu corpo está entregue a Deus. E aí fala também aqui, não imitem a conduta e os costumes. Não imitem a conduta e os costumes do mundo. Não imite esses scripts que são totalmente opostos, que diz que você não pode ter prazer com sua esposa, que diz que você deve aproveitar de tudo o sexo e ter o prazer total.
Nada desses scripts é o que a Bíblia orienta. Não imitem a conduta deles e os costumes, mas seja cada uma pessoa nova e diferente, mostrando uma sadia renovação em tudo quanto faz e pensa. Sadio, pensar coisas boas, sadias, e fazer coisas boas e sadias. E aí assim vocês aprenderão por experiência própria a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então, que nessa semana você tenha essa reflexão de ser contracultural naquilo que não é orientação de Deus. Não seguir os scripts do mundo, não seguir o que o mundo diz, mas seguir o que a palavra de Deus diz em relação à sexualidade, em relação a tudo. Leia mais sua Bíblia e nos acompanhe aí na semana que vem com mais uma temática. Semana que vem nós iremos estudar sobre nudez exposta, tá? E o verso para memorizar da semana que vem está em Salmos 139, né? A leitura, o texto que será lido, que será refletido, será Salmos 139. Você pode estar lendo se você não tiver sua lição e até o dia da nossa recapitulação. E para nos despedir, vamos orar ao nosso Deus. Pai querido, muito obrigado, Senhor, porque nos deixou a palavra para nos conduzir nesse mundo. Nos ajude a buscarmos mais ela, buscarmos a orientação, para que nós possamos ter uma conduta conforme a Tua vontade, mesmo na contramão do mundo, que nós venhamos fazer a Tua vontade. Em nome de Jesus, amém.